Salmo 27, verso 14. Está escrito assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em quem? No Senhor. Amém. Muitas vezes nós esperamos das pessoas e acabamos então desanimando. Muitas vezes a gente espera, irmãos, vamos dizer assim, de colegas de trabalho, esperamos a ajuda de um ente querido, um familiar, um parente, alguém da igreja. Esperamos alguém que na hora do vamos ver, essa pessoa te disse um dia: conta comigo, a gente vai estar junto nessa batalha, nessa circunstância. E na hora que você mais precisou, cadê a ajuda que foi te prometido? Cadê a ajuda, o socorro que então disseram a você que iriam te dar? Então eu estou dizendo hoje para a igreja, irmãos, que um dos maiores erros nossos é muitas vezes inverter o valor no requisito aqui, esperar. Às vezes esperamos mais no homem do que esperamos em Deus, Esperamos mais que alguém nos socorra, que nos ajude, do que essa esperança ela deveria ser posta em Deus. E falava para a igreja de manhã e à tarde, irmãos, que aqui mora o grande perigo. Porque esperar do homem algo que ele nos promete, e quando a gente não é correspondido, quando a nossa, vamos dizer assim, expectativa ela é frustrada, logo nós somos movidos por um sentimento. Qual é o sentimento? De tristeza, de decepção, de desânimo. E falando em desânimo, a gente vê, irmãos, que o inimigo tem colocado isso na vida, no dia a dia das pessoas, no nosso caminho, na verdade. Quem que nunca se desanimou com algo, Mas nós procuramos, então, nos animar, nós procuramos levantar os nossos olhos para a palavra, para viver animado. Mas muitas são as vezes que muitas pessoas não estão conseguindo se levantar, se animar. Eu estava fazendo uma análise desde ontem com essa palavra no coração, e eu vejo que, irmãos, uma das coisas que Deus mais fez também na Bíblia Sagrada, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, foi trazer ânimo para o povo. Você vai ver que no Velho Testamento, quantas vezes, não sei se você lembra, quantas vezes Deus disse para Josué: tenha bom ânimo, anima-te, olha, esforça. Por quê, irmãos? O Senhor, Ele sabe que a tendência é a gente desanimar. A tendência é, no natural, a gente então perder as forças para lutar pelo casamento, pela família, pelo filho, lutar pela saúde, lutar, irmãos, pela vida financeira. Muitas vezes nós perdemos o ânimo para lutar pela vida espiritual. Por isso que é uma batalha a ser travada diariamente. Eu estava até dizendo para a igreja hoje, irmãos, Deus sempre me dá uma direção para dizer à igreja sobre desafio. Eu acredito que você já deve ter percebido que uma hora ou outra, dentro da palavra do dia, eu lanço aqui um desafio que Deus nos entrega. E o desafio de hoje, que serve para amanhã, para depois da manhã, semana que vem, que serve, irmãos, para o próximo ano, ou seja, para sempre. O desafio é se animar. Porque não adianta hoje eu estar animado e amanhã estar como? Desanimado. Então é um desafio diário. Eu me animei hoje, amanhã em Deus, Senhor, olha, as circunstâncias, as lutas, as adversidades, o vento forte me colocou para baixo. Mas, Senhor, eu quero me levantar, eu quero me animar, eu quero me colocar em posição de guerra, para que eu possa então sobressair. Amém, igreja? Então não é só para o momento, é para todos os dias. Tenha bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Teve luta, haverá para nós as aflições, mas tende ânimo. Tende ânimo. Você vai ver Cristo falar, irmãos, para Bartimeu, anima-te, olha, tem bom ânimo. Ou seja, como eu estou dizendo, do início da Bíblia até no final, Deus sempre, irmãos, vendo que o homem precisa ser animado. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, sabe quem precisou ser animado por Deus? Abraão. Daqui a pouco eu mostro para você, antes de chegar lá, mas adiantando aqui, Abraão, quem foi Abraão? O pai da fé, um homem que, irmãos, tinha vida com Deus, um homem que tinha toda aquela espiritualidade. E você encontra, eu vou mostrar para você, que a Bíblia diz: Deus animou Abraão. Eu fico analisando, meu Deus, se o pai da fé precisou ser animado,
quem dirá eu e você, irmãos? Precisamos de ânimo. Se hoje você está animado, amanhã você tem que buscar de novo, né? Se animar em Deus, se animar no Senhor, se colocar em posição de isso não vai me abater, isso não vai, né, me deixar desencorajado, isso não vai me deixar com falta de entusiasmo, porque, irmãos, tudo que o inimigo quer, nos prender na condição de desanimados. Eu vejo que aí entra aquela palavra que o salmista declara: um abismo puxa outro, chama outro, corresponde. Uma pessoa desanimada, irmãos, certamente ela vai cair em outra vala, em outro abismo. O desânimo é apenas o início. Quantas pessoas, pense comigo, quantas pessoas que desanimadas pediram para ser mandada embora do trabalho? Quantas pessoas desanimadas, irmãos, do casamento pediu separação? Quantas pessoas desanimadas perderam a vida espiritual, saíram da presença de Deus? Ou seja, o desânimo é só o início de coisas piores que irão acontecer se a gente não atentar. Você vai ver que a pessoa desanimada, logo em sequência, vai ter sempre algo ruim que vai acontecer na vida dela. E a gente precisa, irmãos, estar atento. Deus está nos alertando aqui sobre o perigo do desânimo. Viver desanimado é, irmãos, dar brechas para Satanás, fazer com que a gente caia, então, em outro abismo, em outro buraco, aonde nós vamos ficar abatido, vamos ficar ali entristecido e muitas vezes até sem condição de reação. Então que essa palavra possa te ajudar, irmãos. O salmista está dizendo: espere no Senhor, aguarde em Deus, anima-te, tenha ânimo, seja animado, porque quando a gente é animado, o que o salmista está dizendo? Ele, Deus, fortalecerá o teu coração. O que Deus faz, igreja? Fortalece o nosso coração quando nós estamos animados. E aí você espera, pois, no Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês aqui Atos capítulo de número 27, verso de número 8. Eu vou ler só o 8, mas é importante você depois passar seus olhos aí no capítulo todo e buscar essa leitura para você depois entender o que essa história nos conta. O subtítulo aí diz que Paulo é mandado para a Itália e houve o que, igreja? Naufrágio do navio. Atos 27, 8. Esse capítulo fala de uma forte tempestade que Paulo estava enfrentando naquela viagem. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 8, bem assim: e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Porto. Amém. Muda a tradução aí, por favor. Veja só, igreja. Costeamos a ilha com dificuldade, né? Outra tradução também mostra: lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul. Amém. Isso me faz entender, irmãos, que em um momento da viagem, ao encontrar o vento forte, a tempestade, o que aconteceu no meio daquele povo que lá estava? Inclusive Paulo estava lá. A Bíblia nos mostra, irmãos, que eles perderam a esperança. Veja que ele está dizendo aqui, ó: dificilmente chegaremos. O vento era tão forte ao ponto que naufragou, afundou. E agora, igreja, eles estão, né, com muita força de vontade em querer chegar a uma ilha, mas eles estão encontrando cansaço, dificuldade, vento forte, chuva, a tempestade era demais. E agora vem essa declaração: dificilmente chegaremos a um lugar firme, chegaremos ao porto. Isso aqui me faz entender, irmãos, que assim como Paulo, eu, você, muitas são as pessoas que muitas vezes a gente chega nessa condição: dificilmente minha vida vai ser resolvida, dificilmente meu casamento vai se alinhar, dificilmente a minha vida espiritual vai voltar a ser aquela excelência, dificilmente, né, a minha vida financeira vai voltar a ter o crescimento. Olha essa palavra dificilmente sendo usada, irmãos, principalmente, né, no meio de muitas pessoas cristãs. Isso aqui, irmãos, a gente precisa atentar. Eu preciso trocar, substituir essa palavra.
Essa palavra dificilmente vai, irmãos, de alguma forma te desanimar. Eu vejo que mesmo quando então eles estavam agora desanimados, eles encontraram força para dar sequência, para chegar onde eles precisavam chegar. Entenda, irmãos, aqui eu quero ministrar em cima da esperança. Eles perderam a esperança. Eles perderam a esperança de salvação. Dificilmente nós vamos ser salvos. Dificilmente a gente vai chegar. Será que a gente, irmãos, também em algum momento da vida a gente não cai nessa condição? Olhando para a sua família, talvez você tenha em mente, dificilmente esse filho vai ser salvo, esse casamento vai ser salvo, dificilmente essa vida financeira vai ser salva. Só que a gente não pode, irmãos, embora venham essas batalhas travadas na mente, a gente não pode se entregar, porque se a gente se entregar, aí vem o desânimo total. Se você continuar lendo, irmãos, mesmo com toda a dificuldade que eles encontraram, eles não pararam de lutar. Receba essa palavra no teu coração. Mesmo que dificilmente algo esteja acontecendo na sua vida, não pare de lutar. Não pare de lutar pelo seu casamento, não pare de lutar pela vida financeira, não pare de lutar pela sua saúde, não desista da sua salvação, não desista. Não? E a gente vê, irmãos, que veio, o capítulo continua aí, os versículos sendo escrito, a gente pode ver todos esses versículos aqui, já vendo um tempo ali, no alto mar, dificilmente eles estavam ali, e agora o que vai ser de nós? Aí chega o capítulo 28, termina o sufoco, versículo 1, o que está escrito aí na palavra inicial? Havendo escapado. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, irmãos, Deus tem o escape para aquilo que aparentemente seja dificilmente de ser resolvido. Olha só, Deus deu a eles o escape. Deus tem, irmãos, o escape para a sua vida. Deus tem a solução para esses problemas que você tem enfrentado. Deus tem, irmãos, a resposta que você precisa. Na palavra nós encontramos o escape, a resposta, nós encontramos, irmãos, a esperança que então precisamos para o nosso coração. Quando? Quando nós não deixamos nos abater, mesmo desanimados, mesmo, irmãos, indo de mal a pior, eu não posso me abater, eu não posso me entregar, eu não posso me dar por vencido. Eu preciso estar, irmãos, vencendo essas dificuldades. Amém, igreja? Entenderam aqui a história de Paulo no naufrágio? Dificilmente eles disseram, dificilmente a gente escapa, mas havendo escapado, é um grande milagre. Leva para a sua vida, irmãos, Deus tem o escape, Deus tem a solução, Deus tem aquilo que você precisa. Basta a gente buscar no Senhor e crer no nosso coração que Ele não mudou. O escape que Ele deu para Paulo é o escape que Ele dá para mim, para você, para todo que nele crer, todo que no Senhor confia. Amém? Outra passagem que eu quero agora mencionar aqui, Tiago capítulo 1, o verso é o 19. Antes de ler esse verso, eu quero te fazer uma pergunta. Claramente você não precisa responder em voz alta, responda para você mesmo. E eu falei no culto anterior, irmãos, eu quero falar aqui para você também. Se você puder, não agora, pega uma folha em branco, caderno, algo que você pode fazer uma anotação, e você vai perguntar para você mesmo o que é que faz você perder a esperança, o ânimo. O que faz você perder o ânimo? Porque, irmãos, eu vou aqui nomear, pelo menos, usando aqui a palavra, pelo menos 3 respostas para essa pergunta. É claro que essas direções aqui vai servir para muita gente, eu acredito que como até resposta para muita gente. Só que uma coisa eu tenho que entender, não é só isso que me desanima. Existem muitas outras coisas que, irmão, se a gente não ficar atento, a gente vai desanimar. Então você vai pontuar, vai escrever a sua resposta. O que me desanima? O que tem me deixado para baixo? O que tem me deixado abatido? O que tem me tirado o entusiasmo? Você vai colocar ali, não só por colocar. Quando você for diante de Deus, apresentar a Deus as suas razões, aí você vai, irmãos, orar aquilo que você colocou ali no papel.
Senhor, é isso que está tirando o ânimo de mim. Senhor, é essa situação, é isso aqui que me deixa desanimado. Amém, igreja? Porque o Senhor fala para a gente lançar sobre Ele as ansiedades, mas não é só ansiedade. Você vai ver alguma tradição que diz assim: lançai sobre Ele os vossos problemas, as vossas preocupações, né? As dificuldades. Então você precisa, irmãos, estar atento. O que está te desanimando? O que desanima você? O que te coloca para baixo? É preciso, irmãos, para você saber a resposta e você ir até Deus. Senhor, é isso aqui. Senhor, é essa condição que me abate, essa condição que, né, me deixa para baixo. E certamente, irmãos, o Senhor vai te ajudar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: ó, existe vários motivos que levam as pessoas ficarem desanimadas. Diga assim: você sabe qual motivo te desanima? Sabe ou não sabe? Sabe. Para pensar um pouquinho que você vai lembrar o que te desanima. O que, irmãos, te coloca para baixo. Eu vou apontar pelo menos 3 aqui. Versículo 19, vamos lá. O apóstolo Tiago está dizendo assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Embora aqui esteja 3, a gente não vai falar dessas 3. Vou falar aqui do primeiro somente, depois vou buscar outros textos para dar referência a outros 2 que eu havia dito. Mas é importante, irmãos, saber que esses 3 também têm desanimado muitas pessoas. Vamos falar do ouvir, né? É o primeiro ali, ó. Seja o homem pronto para ouvir. Guarda isso aí, a gente vai falar disso. Segundo ponto, tardio para falar. Falar o que não deve. Falar, irmãos, o que não é necessário. Falar o que não edifica. Falar o que não convém. Isso desanima também, tá? Eu não vou abordar isso, mas que a gente reflita nisso aí. E o terceiro, igreja? Tardio para se... não, a ira não, né? A ira não desanima ninguém. Muita gente. Tem gente que, irmão, só se irar um pouquinho, ela já está toda desanimada. Então não esqueça, sejamos prontos para ouvir, temos que tomar cuidado no que falamos e também, irmãos, não aceitar que a ira permaneça no nosso coração. A Bíblia fala que irai-vos, mas não pequei. Isso mostra que a ira vem. O momento que a gente não quer, acontece. Mas eu não vou deixar aquela ira me dominar. Não vou deixar aquela ira, né, me transformar em outra pessoa. Não, eu não aceito isso. Então, a gente já tira, né, do nosso caminho para não estar, então, desanimado. Então, vamos lá, igreja. Para o primeiro ponto aí. Tardio para... seja pronto para ouvir. Amém. Onde que ouvir, irmãos, é um problema na vida de alguém? Entenda isso aqui. Ouvir não é defeito, né? Pelo contrário, é uma dádiva, né? Um presente, a gente ouve. Mas o problema é ouvir demais. Ouvir, irmãos, vou pegar inicialmente aqui, ouvir o que não te edifica, ouvir aquilo que não te traz esperança, ouvir algo que não vai te ajudar, isso vai te desanimar. Mas sobre isso, igreja, eu quero aqui pontuar e dizer para a igreja que ouvir o que as pessoas estão falando, para você mudar o seu comportamento, mudar a identidade, quem você é, isso não pode acontecer. Sabe, irmãos, eu não sei se você já viu alguém mudar o comportamento dela, a identidade dela, a característica dela, por tanto da pessoa estar falando algo que ali está martelizando, né? Está ali batendo, está ali insistindo. Aí a pessoa fala assim: para não estourar com essa pessoa, eu vou mudar, eu vou fazer o que essa pessoa quer que eu faça. Irmãos, isso é errado, porque a gente tem que ser como Deus quer que sejamos, e não como as pessoas pensam, falam ou imaginam algo sobre o nosso respeito, né? Então olha só, o problema é ouvir demais. Ouvir, irmãos, as críticas e ficar alimentando aquelas críticas, ouvir falatórios e ficar alimentando aqueles falatórios, isso vai te desanimar. Me lembra que de certa vez Saul se fez de surdo. A gente vai escutar, irmãos, a gente não é surdo, a gente vai escutar coisas que não é agradável, coisas que a gente não queria ouvir, mas a gente tem que fazer como Saul, se fazer de surdo, tá? Então, uma das coisas que eu estou aqui, irmãos, mostrando para a igreja, que o que tem levado as pessoas a se desanimarem,
as pessoas ficarem abatidas, as pessoas ficarem, né, vamos dizer assim, sem poder de reação, é o que as pessoas falam ao seu respeito. Eu vou contar aqui, isso virou até um testemunho, mas foi um caso que aconteceu, e vale a gente ressaltar isso aqui dentro dessa palavra. Uma certa vez, uma senhora, ela já devia ter uns 45, quase 50 anos, aproximadamente. A irmã dela chegou para ela dizendo assim: se você não cuidar, se você não olhar para a sua saúde, não sei como você está, você vai acontecer a mesma coisa com você. O pai morreu assim, o avô morreu assim com essa enfermidade, e a tendência é você morrer assim também com essa doença. Irmãos, a vida dessa mulher que ouviu isso mudou a partir desse momento. Ela estava alimentando, trabalhando, fazendo as coisas, porém tinha esse receio da família, né? Do que aconteceu com o pai, até com o avô. O avô morreu com essa doença, o pai morreu com essa doença. E aí veio então essa palavra de irmã de sangue: olha, você vai morrer igual o pai morreu, com a mesma doença. E aí, irmãos, essa senhora começou a acreditar naquilo. E ela começou, irmãos, a se definhar, ao ponto de se entregar. Ela já não comia mais, ela ficava ali deitada, ela ficava para baixo, ela estava desanimada com aquela palavra, pronúncia daquela mulher, daquela irmã de sangue. Até que então, né, chegou o momento que foram na igreja buscar ajuda, pediram, né, para a gente ir visitar ela, fomos, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes, oramos, lemos a palavra, e todas as vezes, principalmente quando eu ia, eu dizia aquela palavra: irmãos, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa doença. Essa doença não é sua, a sua Jesus já levou. Todo dia, toda vez que eu ia lá, eu dizia isso. Irmãos, a palavra não entrava no coração daquela mulher, porque ela tinha dado crédito o que a irmã tinha falado. Até que então, o Senhor um dia, né, falou comigo, falou assim: ó, chama a atenção dessa mulher, no sentido de que ela está ouvindo mais a irmã do que eu, Deus falando. Eu estou dizendo assim: sua irmã pode ter dito que você vai morrer com a mesma doença do seu pai, mas a palavra de Deus, Deus disse que essa doença já não existe, Ele levou sobre si. Aonde então os olhos começaram a se abrir. Não foi do dia para a noite, irmãos, foi com muita insistência, perseverança, oração, até que então essa mulher, ela creu, acreditou na palavra de Deus. Jesus levou a doença, essa enfermidade não é minha. Sabe, irmãos, pegando aqui a oportunidade, a gente fala aqui que quantas vezes nós invertemos os valores, como essa mulher estava invertendo. A gente dá mais crédito naquilo que as pessoas dizem do que o que Deus fala. É assim ou não é? Infelizmente. Não é só com ela não, acontece comigo, com você muitas vezes. A gente, falta, né, talvez ali de focar, de estar voltado para Deus como era para estar. Muitas vezes a gente dá mais crédito do que as pessoas estão dizendo, do que o que a própria palavra de Deus diz ao nosso respeito. Para terminar esse testemunho, por que virou testemunho, irmãos? A palavra foi entrando, a palavra foi então clareando os olhos dela, e ela foi assumindo. Toda vez eu dizia: confessa com as suas palavras que Jesus levou essa enfermidade, que você é curado, o Senhor já nos faz ser ali curado. E aí, irmãos, ela começou a reagir, né? Ela começou a se levantar, ela começou a comer. Quando ela menos esperava, ela já estava em pé, curada, andando e trabalhando. Resumindo, irmãos, a palavra da irmã matou, né? Entenda, a esperança ou o ânimo daquela mulher. Mas a palavra de Deus vem para dar vida, vem para curar, vem para libertar. A palavra de Deus vem, irmãos, para nos levantar. Então a gente precisa estar muito atento. O que eu estou ouvindo? Quem mais eu estou ouvindo? Homens, pessoas ou a palavra de Deus? Essa mulher, irmãos, estava morrendo com a palavra dita pela irmã. E com a palavra de Deus ao coração, ela voltou a viver, né? A palavra de Deus, ela é vida. Amém, igreja? Ele faz acontecer. Então a gente precisa entender que ouvir demais, irmãos, não é bom. Ouvir demais, o desnecessário, desanima. Essa mulher, antes de ouvir a irmã, ela estava trabalhando, ela estava, pode-se dizer assim, bem, né? Ela estava, irmãos, fazendo as coisas. Mas a partir do momento que ela começou a ouvir, dar crédito daquilo, ela foi se entregando, ela foi se desanimando, ela foi se abatendo, ao ponto dela ficar enferma, doente, e não era nem a mesma doença do pai, né? Ela já estava lá, fraca, sem alimentar, e você sabe que saco vazio não para em pé, diz o ditado, né? Aí vem outras brechas que se abrem e não dá certo.
Então, procure, irmãos, ouvir Deus. Procure entender que não é erro ouvir, nós temos que ouvir, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falava até no culto anterior, coloque uma peneira, filtre, né? Filtra aí o que você está ouvindo. O que não te edifica, o que, irmãos, não vem de Deus, descarta, joga fora. Mas o que vem de Deus, o que vai, irmãos, te trazer esperança, o que vai fortalecer a sua fé, o teu coração, assume, eu creio, tomo posse, assim será em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, ouvir demais desanima as pessoas. Segunda lição, igreja. No domingo, eu não vou ler de novo, mas domingo eu falava com a igreja de Marcos 4. Os discípulos que estavam com Jesus enfrentaram uma tempestade. E ali eu vejo que, mesmo eles estando na obediência, porque Jesus disse, passemos para o outro lado, passemos para outra margem. E eu vejo que mesmo na obediência, mesmo no mesmo barco que Jesus estava, veio o vento forte. Teve um momento que Jesus falou assim, cadê a fé de vocês? Eles estavam tão ali, irmãos, desanimados, que eles estavam com medo. Interrogaram a Cristo, o Senhor te importa? O Senhor vai deixar que a gente pereça? E ali eu vejo, irmãos, que mesmo fazendo tudo certo, tem coisas que às vezes dá tudo errado. Eles estavam fazendo tudo certo, mas o momento ali, a tempestade estava assustando ele, né, ali ao ponto de não estar dando certo como eles pensavam que seria. Então a gente precisa entender. Outra referência, Lucas capítulo 5, você vai ver Pedro, ele fazendo aquela pesca maravilhosa, mas antes da pesca maravilhosa foi uma pesca de fracasso. O Pedro fez tudo certo, mas deu tudo errado. O que eu quero dizer com isso, irmãos, como o segundo conselho aqui bíblico, né, que a gente pode aqui aplicar nessa palavra, que muitas vezes, mesmo fazendo o que é certo, irmãos, as coisas vão dar errado. E cuidado com isso, porque é na hora que você espera que algo dê certo, porque você fez tudo certo, se você não tiver com o coração voltado, guardado, protegido, aí vem o desânimo. Poxa, mas eu fiz tudo certo, era para dar tudo certo, né? Eu fiz tudo que me pediram para fazer. Cuidado, irmãos, mesmo você fazendo tudo certo, vai ter momentos que vai dar tudo errado. Guarda o coração nessa hora, porque se você não guardar o coração, o que vai acontecer? Você vai desanimar. Nossa, eu esperava que essa vitória chegasse, eu esperava que, né, a pessoa seria salva, fiz tudo o que pediu para ser feito. Cuidado, irmãos, né? Fazer tudo certo, alguns momentos as coisas vão dar tudo errado, e não é porque deu errado que as coisas fugiram do controle de Deus. Amém? Vamos então para Gênesis, onde entra aqui a terceira lição. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. No subtítulo da sua Bíblia, o que está escrito aí? Deus anima Abraão. Lembra que eu havia dito? Abraão precisou ser animado por Deus. Deus está vendo, irmãos, que Abraão desanimou. Deus está vendo que Abraão estava ali abatido. Aí vem Deus e fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Versículo 1 que eu estou mencionando. Abraão, anima, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo. Abraão, anima-te, olha, eu sou o teu grandíssimo galardão. Agora aqui, irmãos, eu fico pensando, o que fez Abraão desanimar? Uma resposta demorada, uma palavra demorada, uma promessa demorada. Se a gente, irmãos, não tiver voltado para Deus ao ponto de entender, acabamos de dizer, passa, né, pode passar o que for, eu não vou me desestruturar, eu vou continuar crendo, porque não é pela circunstância que nós temos que estar medindo, irmãos, a manifestação de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Então Abraão está aqui até indagando a Deus, eu vejo isso no versículo 2. Então disse Abraão, olha o que Abraão fala para Deus, olha o que ele fala aí para o Senhor: Senhor, que me has de dar?
O Senhor não falou que iria me dar filho? Até agora eu não tenho filho. Eu tenho um sobrinho, né? O mordomo da minha casa, Eliezer. Abraão aqui está abrindo o coração para Deus. Tá, irmãos, sendo sincero, o Senhor não me prometeu que me daria filho? Até agora eu tenho um mordomo em casa. Senhor, o Senhor havia me falado, me prometido, passou-se os anos e até agora nada. O que desanimou Abraão, igreja? O tempo. Será que o tempo também não tem te desanimado? Quando a resposta demora, quando, irmãos, o tempo, né, vai passando, entenda, irmãos, o tempo passa, o relógio anda, os dias vão embora, os meses andam, cadê a promessa? Cadê o cumprimento daquela promessa? Cadê aquela resposta que o Senhor me diz? Tem gente, irmãos, que nessa hora ela desanima. Mas Deus havia me prometido. Olha aí o versículo 2, né? Ele está dizendo, o Senhor não vai mais me dar filho? O Senhor não vai cumprir aquela palavra, aquela promessa? Porque até agora é o mordomo da minha casa que eu tenho, que é Eliezer. Então, igreja, cuidado com a demora, né, do cumprimento de uma promessa. Cuidado com a demora de uma resposta para a sua vida. A gente tem que entender, irmãos, que embora pareça estar demorando, mas tudo está dentro do tempo de Deus. Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas. Eu quero para hoje, mas hoje não é o tempo de Deus. Eu quero para amanhã, se não for amanhã não quero mais. Não é bem assim. Então, a demora de uma resposta, a demora de um cumprimento de uma promessa, irmãos, infelizmente tem feito muitas pessoas a desanimarem. E o que aconteceu? Versículo de número 4, vamos ler o 3, né? Pulei o 3. E disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha agora, então o Senhor fez o que, igreja? O levou para fora. Fora de onde? Fora da tenda, né? Do lugar que eles estavam. E disse o que o Senhor para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se assim podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amém. Ele teve que sair da tenda, irmãos. Teve que ser levado para fora. Aí eu fiquei pensando aqui, por que isso? Porque naquele lugar, aquela tenda, aquele ambiente, limitava a visão de Abraão. Saia do lugar onde limite a sua visão espiritual. Saia de ambientes, de lugares, irmãos, que vai apenas te fazer pensar, ver coisas pequenas. Deus falou assim: sai para fora, sai desse ambiente, vai para lá, porque lá fora você vai enxergar a grandeza do milagre que eu vou fazer na sua vida. Sabe, irmãos, às vezes ambiente de trabalho, às vezes são lugares que a gente frequenta, que infelizmente acabam, que, irmãos, limitando a nossa visão. A gente só enxerga aquilo, não tem um avanço, não tem algo a mais. Por quê? Porque aquilo está limitando a minha visão. E aí a pergunta que eu fiz hoje para a igreja, irmãos: será que a gente não tem frequentado ambientes, né, que é preciso sair para fora? É preciso, irmãos, olha só, olhar para a grandeza. O Senhor deixou até bem claro: olha para o céu, conta as estrelas, as quais você não pode contar. Assim será a tua semente. Agora, igreja, a pergunta é: olhar para o céu é sair aí no meio da rua e ficar andando, olhando para o alto, para o céu? É isso que Deus quer? Não. Olhar para o céu é o que, igreja? Olhar para Deus, olhar para a palavra revelada, olhar para aquela inspiração que o Senhor te entregou. Olhe para a palavra, olhe para Deus, olhe para o céu. Irmãos, olhando para a palavra, você vai ver Deus até mesmo fazendo coisas além do que você pede e imagina. Mas quando você tem uma visão limitada, você vai enxergar só aquilo. Sai para fora, sai da tenda. Porque, irmãos, na palavra, Deus quer que a gente olhe para o céu. Deus quer que a gente olhe para a sua palavra. Deus quer que a gente olhe, irmãos, para aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Isso vai fazer a gente, irmãos, viver animados. Amém? Vamos interagir? Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: olhe para o lugar certo.
Diga, o lugar certo é o céu. Mas não sai na rua aí olhando para o alto não, tá? Literalmente aqui falando, irmãos, olhar para o céu é olhar para Deus, olhar para a palavra, olhar, irmãos, para aquela promessa que o Senhor te deu. Amém? Isso não vai te desanimar. Isso vai manter você animado. E você pode continuar lendo aí a história. Você vai ver que animou Abraão. Olha para o céu, olha para mim, olha para a minha palavra. E o Abraão voltou a ficar animado. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai nos colocar para cima. A palavra de Deus sempre vai nos animar. Por mais que o baque, a luta, a dificuldade seja grande, algo te atingiu, algo você fala assim, olha, eu não esperava isso. Vai para a palavra, olhe para a palavra. Na palavra, a sua visão, ela é ampla, ela está em crescente. Você vai ver coisas além do que com a visão humana você pode enxergar. Amém, igreja? Glória a Deus. Está aqui essas 3 respostas. Claramente não são só essas, por isso que eu fiz questão de você fazer a sua pergunta: o que tem me desanimado? O que tem me feito ficar abatido? A resposta bíblica aqui encontramos 3: ouvir demais, aquele momento que a gente faz tudo certo e dá tudo errado, e quando a resposta demora. Isso desanima as pessoas. Cuidado, irmãos, para você não viver desanimado. Há um grande perigo viver desanimado. Amém? Que o Senhor possa animar o teu coração, porque animado, irmãos, o salmista garante que o Senhor vai fortalecer o teu coração. E não vai te faltar esperança que dias melhores virão, que a sua vida vai dar a volta por cima, que sua família vai encontrar o Senhor e se render mais cedo ou mais tarde para o Evangelho. A esperança é o que a gente espera, a salvação dos nossos é o que o Senhor tem falado em sua palavra, e Ele vai cumprir para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, YouTube, Facebook, Instagram. Manda para alguém essa mensagem, o link que vai chegar até você pelo WhatsApp. Certamente essa palavra vai alcançar o coração de outras pessoas.